Então vamos começar a nossa quarta videoaula com mais um exercício, também conhecido como extensão de quadril no banco 45 graus, que algumas pessoas denominam de banco romano. O banco romano não seria bem esse. O banco romano é quando a gente faz com o banco reto, então numa angulação de 90 graus. Então, se você deitasse no banco, alguém segura suas pernas e você faz o movimento de extensão e flexão em um banco reto. Nomenclatura, ela é importante para ajudar a se guiar e os alunos se entenderem, diferente dos lugares que eles estiverem. Às vezes chegam na academia, falam um nome, o professor não conhece e gera confusão. Então é importante a gente se ater a esses detalhes de nomenclatura para facilitar a vida das pessoas e também dos professores. O que tem de mais nesse exercício? É um exercício que, teoricamente, ele é simples, mas que na prática não é assim tão simples. Como assim? Primeira coisa, quando você vai executar o exercício, e eu já falei em outras aulas, é a preocupação com musculatura estabilizadora. Quem que vai mover e quem que vai estabilizar? O nome já está dizendo, extensão de quadril. Então, o movimento ele é no quadril. Ótimo. Quem estabiliza o quadril? A musculatura do glúteo, musculatura paravertebral, a musculatura dos abdominais profundo e superficial e oblíquos. Basicamente, são essas as estruturas. Poderia também colocar a cintura escapular para dar aquela harmonia de equilíbrio. Tendo isso em mente, tendo isso dentro de um contexto, o que é importante nesse exercício você pensar? Qual é o princípio de ativação que eu tenho aqui? Como assim? É um exercício de predominância do glúteo. Se alguém falou que esse exercício é para lombar, é uma pessoa que está precisando estudar um pouquinho mais. Ah, mas tem participação da lombar? Tem, de forma isométrica para a estabilidade do tronco, assim como no stiff, assim como no levantamento terra, assim como no terra sumô, assim como no agachamento. Mas não é um exercício para lombar. Um exercício pro glúteo e muito bom por sinal. Porém, o maior problema é a pessoa chega na academia, primeiro dia dela e já colocam ela para fazer a extensão no banco. E aí começa os problemas que muita gente com certeza já experimentou na prática. E um deles é aquela ardência, aquela dor na lombar. Parece um exercício inofensivo, mas que se você não tiver de acordo com as necessidades dele, você vai sentir dor. Por quê? Como eu disse, era um exercício de predominância do glúteo. A ênfase é no glúteo. Quem auxilia esse exercício? Posterior de coxa? Auxilia. Presta atenção. Se ele auxilia, ele não pode ser dominante do movimento. O dominante, a ênfase aqui é o glúteo máximo. Então, se você tiver encurtamento de posterior de coxa, você já tem um problema aqui. Se você tiver uma síndrome pélvica cruzada ou o seu bumbum ainda é uma uva, você vai ter problema com esse exercício. Sua lombar vai doer. Então tem que tomar muito cuidado. Tem um testezinho simples que dá para fazer, e eu ensino nos cursos também, exemplifico, mas é basicamente você, na hora da avaliação, se você tem dúvida, se você já está, se a sua aluna já está ativando o glúteo ou não, você coloca ela numa posição deitada, barriga para baixo, você vai apoiar o seu minguinho
em cima do posterior de coxa e o seu dedão você vai pressionar contra o glúteo e vai mandar que ela faça a extensão do quadril, ou falando mais leigamente, que ela eleve a perna do chão, tá? Mantendo uma perna então estabilizada, a outra você levanta. Esse dedo vai estar no posterior, esse dedo vai estar no glúteo. Como é um exercício de ênfase no glúteo, o primeiro músculo que deve ativar aqui nesse exercício de extensão é o glúteo. E só depois o posterior de coxa. Se quando você começou a fazer a extensão de quadril, você começou a mover a perna, você sentiu que aqui no seu, onde está apoiado no posterior de coxa, já teve a tensão, já tem problema. O seu glúteo não está ativando na hora certa, ele está atrasado. E se você efetuou a extensão por completo e você nem sentiu o glúteo enrijecer, continuou mole, você está sem glúteo, você está com uma uva. E você precisa, então, voltar alguns níveis para trás e fazer um trabalho de base um pouco melhor. E aí a sua salvação é o good morning, pode ser uma estratégia, dependendo do seu nível, terá que fazer as progressões antes do good morning. As progressões, se for o caso, eu posso abordar em uma outra videoaula. Feito isso, o que você precisa ainda prestar atenção? Se houver uma anteversão pélvica, uma hiperlordose, uma retificação de lombar, uma hipercifose, uma escoliose mais severa, você não vai conseguir executar esse exercício e você não consegue estabilizar o tronco quando você começar a efetuar o movimento, você vai começar a sentir desconforto bem em cima da região da lombar, tá? Então é muito importante os critérios abordados na hora da avaliação. Então, tem que se ter esses cuidados. Um outro cuidado, uma outra dica. A maioria das meninas usa essas calças com cintura alta. E isso para nós é um problema. Marcela foi gentil, ela está de top. E se houvesse, então, a minha presença junto a ela, ficaria muito fácil de visualizar boa parte da coluna dela. Mas essa cintura alta aqui está tapando, e algumas cinturas de calça são mais ainda a região lombar. Então, a minha sugestão para você, se você ainda não tem o seu olho muito bem treinado, tá? Peça à sua aluna que dobre a calça mais para baixo, para que você consiga enxergar, então, a movimentação da lombar dela durante o exercício. E eu falo isso porque justamente com a Marcela eu experimentei isso na prática, logo no nosso início de treinamento, que ela se queixava muito que no final a lombar estava ardendo um pouquinho. Eu olhava o vídeo, estava tudo ok. E um dia, então, nós tivemos presencialmente, nos encontramos, e ao efetuar esse gesto, então percebia-se que a coluna dela dava uma leve inversão de curvatura pela amplitude de movimento dela. Hoje ela consegue estabilizar perfeitamente. Amplitude de movimento é outro detalhe importantíssimo. Você vai descer até onde? Até onde a sua coluna permaneça extremamente alinhada. Junto com a sua coluna, a sua cabeça deve estar também alinhada. Por que isso? Porque a gente tem o que eu já falei também em outra videoaula, que são as nossas rotas. Nós temos aí toda a linha funcional posterior, que envolve panturrilha, posterior de coxa, paravertebrais, grande dorsal, glúteo. Esse alinhamento se faz muito importante para que não haja nenhuma compensação de tensão. Ah, é besteira. Ah, isso não serve para nada. Ah, isso não existe. Entre o não existe e eu não conheço,
a diferença é extrema. Então, se você está fazendo e não está dando certo, não está dando resultado, talvez o seu não existe é falta de conhecimento, é falta de estudo. Então, fica aí a reflexão. Tendo em vista isso, quando você faz, então, a volta, ou seja, a subida, você vai subir até onde a sua coluna novamente esteja em perfeito alinhamento com o seu quadril. Se você exceder esse movimento, você vai estar fazendo uma hiperextensão. Você, de novo, vai estar promovendo desgaste, promovendo tensão sobre a sua coluna. Então, você, em vez de fazer um exercício, você está fazendo um quadro de dor. Professor, isso é exagero. Fazer 3, 4 séries vai gerar dor, vai gerar lesão. Isso é bobagem. Você não tem que pensar em 3, 4 séries. Tem que pensar em 3, 4 séries. Quantas vezes na semana vai ser feito? Você vai ter que pensar o que é essa pessoa fora da academia, se ela já trabalha em posição sentada o dia todo, como vai ficar a pelve dela, que a maioria das pessoas, quando senta, escorrega o bumbum para frente, faz então a retroversão pélvica e fica fazendo estresse, fica fazendo tensão ali em cima da coluna, e você chega na academia e põe sobrecarga, põe isso e põe aquilo sobre a coluna. É óbvio que num primeiro momento pode ser que não aconteça nada, mas ao longo do tempo, esses pequenos momentos se somando vão gerar um quadro de dor. E muitas vezes, dependendo, quando há a presença da dor, já há um quadro implantado mais severo, mais grave. E às vezes você é obrigado, inclusive, a parar um tempo com o treinamento para fazer a recuperação. Então, o que eu estou falando aqui são medidas que eu acho importante tomar para evitar qualquer problema. Se eu tiver que errar com um aluno meu, eu vou errar então pelo zelo e não pela negligência ou pela omissão de cuidado. Um outro detalhe no posicionamento é em relação então à posição dos ombros. Por que é importante manter as escápulas em neutro? Muita gente deixa os ombros assim, caído para frente. Se você deixa o ombro caído para frente, você está fazendo a abdução das escápulas. Você pode causar aí um aumento de uma retificação na cervical. E o fato de você deixar o ombro deslocado para frente, você tem aqui o seu húmero, que é essa bolinha de golfe aqui, que muita gente, se pegar aqui com a mão, vai conseguir apertar e sentir. Isso é a cabeça do seu húmero, que pode estar anteriorizado. Na maioria dos casos, ela está na maioria das pessoas. Tá? E isso, lembrando que se a gente tem as rotas posteriores, também tem rotas posteriores. E a gente acaba comprometendo o equilíbrio de tensão entre essas duas rotas e pode acabar comprometendo a ênfase ou a otimização da execução e da técnica. Tá? Então, tendo esses cuidados em mente, vamos partir então para a execução. Pensando em glúteo máximo, o que nós teríamos de trabalho com esse exercício? Basicamente, feixes superiores, feixes médios, feixes inferiores. Ainda o terço proximal e o terço médio. Ainda um movimento que vai dar origem para inserção. Você vai dar origem para inserção, é aquele exercício que a gente precisa cuidar muito bem dele, que é para que dá aquela voltinha na parte de cima, aquela empinadinha no bumbum. É a empinadinha do glúteo e não a sua pelve rodando em anteversão. Isso é um desequilíbrio. A gente quer que o músculo cresça e não que a pelve rode. Então, essa empinadinha ela é muscular, é pela hipertrofia na parte superior do glúteo máximo. Então, sim, ele é um ótimo exercício,
muito bom, é uma estratégia que você pode usar, uma ferramenta importantíssima. Eu hoje uso várias variações, como você já deve ter visto na minha rede. Eu uso só com peso corporal, eu uso com sobrecarga, eu uso com sobrecarga mais o elástico para promover mais tensão. Então dá para você fazer progressões e escalar diferentes cargas e intensidade com esse exercício. Mas, como eu disse, você tem que estar pronto para ele. E para isso você precisa fazer então o seu dever de casa. Seu professor precisa te ensinar a fazer esses deveres de casa para que você chegue nesse aparelho, possa se beneficiar de todo esse trabalho para o seu glúteo sem nenhum problema, com lombar, com dor, com desconforto, com nada. Simplesmente usufruir dos benefícios, tá? Então, de novo, é um exercício com ênfase em glúteo, auxiliado secundariamente ou pelo posterior de coxa, tá? E não é exercício para lombar, exercício para paravertebral, exercício para coluna. Se alguém falou isso para você, corra, porque essa pessoa não tem a menor noção do que está falando, tá? Então, como eu sou uma pessoa bondosa, e eu sei que vocês gostam desses detalhes, então eu gentilmente já deixei aqui preparado para vocês algo que vai ajudá-los, ou seja, a nossa querida e amada colinha. Então vocês têm aí uma mini cola do que a gente trabalha, o que, que precisa, quais as ênfases, tá? Se alguém quiser ir além na musculatura estabilizadora e botar a musculatura do glúteo e a cintura escapular, ok, pode botar, tá? É muito válido, é muito importante, mas principalmente para a vertebral, musculatura superficial e profunda do abdômen. A coativação dos multífios. Multífios são aqueles músculozinhos pequenininhos que a gente tem entre as vértebras da coluna. As pessoas que são leigas, que não lidam muito com isso, se por curiosidade quiserem, vai no Google e digita ali multífidos, e vai aparecer então esses músculozinhos que fazem a interligação e a estabilidade dos discos intervertebrais. E eles só são ativados quando você tem um perfeito sincronismo entre a ativação da musculatura superficial, do reto abdominal, e da musculatura profunda, o transverso do abdômen. Quando tudo isso entra em ação, o seu paravertebral está harmonicamente alinhado, os multífidos faz o papel deles de contrair. E com isso você consegue uma estabilidade, uma rigidez na coluna excelente para a execução de qualquer exercício, principalmente exercícios que exigem estabilidade de tronco, até mesmo o próprio agachamento, tá? Então, é importante dar atenção a isso. Eu sei que vocês que não são da área não têm a obrigação de saber disso, mas o professor de vocês tem não apenas a obrigação de saber, mas como ensinar vocês a terem esses músculos efetivamente ativos, tá? E a musculatura oblíqua. Então, aí está a compartimentalização do glúteo, a participação secundária do posterior de coxa e os cuidados básicos, então tronco alinhado, a cabeça alinhada com o tronco, as escápulas em neutro e quando a gente usa sobrecarga com peso sobre o peito, os cotovelos alinhados com a linha da cintura. Então, para evitar a protusão de ombro, evitar então a anteriorização do úmero. Para quem ainda tem dúvida sobre o que é escápula em neutro, é aquele movimento que a gente faz de elevar os ombros para cima em direção à orelha e roda para trás, encaixando sobre o gradil costal. Quando que eu devo fazer isso? O tempo todo, o dia inteiro, a vida inteira. Isso ajuda você a manter uma postura mais alinhada, mais ereta, e principalmente as meninas que colocam prótese, supostamente para valorizar o tamanho e o volume dos seios, se ficar numa postura assim, você esconde. Então, se você bota as escápulas em neutro, você realça o seu peitoral e realmente mostra a beleza com a qual você fez o procedimento aguardando ter. Tá? Então, novamente, o movimento completamente estabilizado. Ah, importantíssimo, eu já ia esquecendo. Se o movimento ele acontece no quadril, é no quadril que você faz força.
Então, imagine que a sua coluna ela vai planar no ar. E para que isso aconteça, quando você faz o movimento, você vai empurrar o seu quadril contra o banco. Você vai dar uma golpeada, entre aspas, do quadril no banco. E é esse que o gesto que vai fazer a sua coluna subir. E não você tentar fazer força na coluna. Se você tentar elevar com a coluna, você vai fazer a curvatura da lordose aumentar. Tá? Então a força é no quadril. Empurra com força o quadril contra o banco. Como eu já falei em outros posts, mais eroticamente falando, é como se você estivesse fazendo amor com o banco. Então empurra o quadril com força contra o banco para trazer o tronco para cima. E a posição no banco é exatamente essa. É o seu quadríceps, a sua coxa que fica apoiada sobre o banco. Aqui é o seu movimento. Aqui em cima tem aqueles ossinhos que se você botar a mão você vai sentir. São as espinhas ilíacas. Elas devem ficar livres. Elas devem se mover sem qualquer pressão contra o banco, para que você consiga, então, fazer esse movimento de articulação no quadril, ok? Já estava me esquecendo esse detalhe importantíssimo. Então, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, vocês já sabem, deixem embaixo nos comentários e eu vou responder a todo mundo, tá? Então, é isso. Até a nossa próxima videoaula.